apresentação. Nós queremos agora convidar o professor Tarcísio para apresentar a comunicação Libertando-se da Tirania das Glosas, por uma semântica lexical da Libras em seus próprios termos. Fique à vontade, professor, para iniciar a sua apresentação. Bom dia para todos. Vou apresentar agora uma pesquisa realizada por esse grupo que vocês veem no slide, em parceria a UFSC com o INES, professor João Paulo, professora Jaqueline, professora Juliana e a Graciete. Essa pesquisa se detém sobre questões de semântica, como nós sabemos, aqui no Brasil, a língua portuguesa, uma língua oral, vocal, ela empresta, né, a Libras seu léxico para a produção de glosas. Né? Isso acontece na maioria das pesquisas que buscam descrever, analisar questões das línguas e sinais. Pensando em pesquisas em relação às línguas e sinais, se diferem da língua portuguesa, que são influenciadas por ela, uma grande questão que eu trago para a gente refletir é sobre uma sabedoria milenar muito conhecida, a sabedoria milenar chinesa, que fala, através dessa imagem, conta uma história de um povo que nunca tinha visto um elefante. E o elefante, ele chega junto com outras pessoas, e esse grupo de pessoas são cegas. E elas foram convidadas a conhecer o elefante. Cada uma dessas pessoas cegas queria conhecer através, né, do tato. Aquele que segurou a tromba, por exemplo, tinha uma certa percepção, enquanto outra pessoa que foi segurar as patas do elefante. Uma outra pessoa tateou as orelhas do elefante, e cada uma delas tinha uma percepção. Aquele que tateou as patas percebeu uma solidez, comparou com uma árvore. O que tateou a tromba disse que parecia uma cobra. As orelhas teve também uma outra percepção. Isso mostra que o quê? Ao ter contato com algo, como é que esse contato acontece? Esse contato, ele influencia a nossa compreensão, a percepção sobre a coisa. Essa história, ela reflete muito a nossa discussão, né, que nós vamos traçar hoje. O modo como nós estabelecemos o contato influencia o nosso conhecimento sobre o objeto. O nosso problema de pesquisa, em se tratando, eu trago aqui uma citação de Slobin, né, um famoso linguista, que trata, né, sobre, comparando as línguas, ele reflete algumas questões. Então, se você pensar, em uma apresentação, ele falou que, vendo pessoas sinalizar, porque as pessoas, ao pesquisarem nas línguas e sinais, utilizam glosas para descrever esta língua. Glosas que se referem a um léxico de uma língua oral vocal. Isso ele estava no contexto na Inglaterra. Ele começou a refletir, e achou
um modo estranho, né, opressor, assim, nesse contexto. E as pessoas pensaram, de fato, isso acontece. Existe uma dependência do léxico, né, a glosa, e a gente, a partir dessa reflexão, começou a pensar, a traçar caminhos diferentes para pensar nessa descrição da língua. Então, isso, a partir dessa questão, nós temos um hábito, vocês sabem, né, de sempre quando pensamos no sinal, o que significa esse sinal? A resposta, ela vem sempre na língua oral, na datilologia, porque nós estamos habituados a isso. Porque sempre fazemos essa associação entre sinal e palavra. Porque continuamos a depender do português em nossas pesquisas sobre a Libras. A terceira pergunta diz assim: de que modo a mediação das glosas em nosso contato com a Libras afeta a nossa compreensão sobre esse objeto? A quarta pergunta: como pesquisar a semântica da Libras em seus próprios termos? É possível fazer isso? E a quinta pergunta é: se nós pensarmos, né, formos analisar a Libras, o que nós vamos identificar novo, utilizando um novo método, uma nova forma de investigar? Pensando a primeira pergunta que nós falamos é sobre esse hábito de associar palavras e sinais. Onde nós vivemos, na nossa situação, contexto, há um contato direto entre essas línguas, português e Libras, um contato histórico. Português é a língua oficial do nosso país, ela está em todo local, ela é presente no contexto educacional, por exemplo, no contexto do trabalho, nas publicações do país. Então, é uma língua que tem muita força, muito poder. As escritas de sinais, elas têm emergido em vários contextos, mas ela não é consolidada, você não encontra ela em qualquer local, você não usa, por exemplo, esse sistema no WhatsApp para conversar com amigos. Então, nós percebemos uma menor circulação das línguas de sinais em contextos institucionalizados, as pessoas pensam, né? A gente sabe disso. Existem alguns mitos sobre as línguas de sinais que perduram até hoje por causa dessa ocorrência. A segunda pergunta de pesquisa nos faz pensar por que é necessário ainda utilizar glosas. Os linguistas sempre usaram anotações nesse processo de transcrição de línguas, para descrição de línguas. Esse é um processo, é um tipo de registro utilizado. Então, um pesquisador, ao iniciar uma investigação, ele não sabe como iniciar, por exemplo, e antes não era tão comum você partir de imagens ou vídeos, né? A produção de vídeos em VHS não era tão simples assim de ser desenvolvida como é hoje. E a captura desses discursos através de imagens, ela é cansativa, ela é limitada. Então, se eu puder, por exemplo, usar um sistema de escrita, como a escrita de sinais, o sign writing, eu vou ter uma outra coisa. Então, eu preciso, se eu não for usar isso, eu preciso depender de glosas, de palavras numa outra língua oral, e aí a gente precisa separar, aprender que isso não representa a língua. Então, eu tenho um sinal, eu quero registrá-lo, e eu não tenho como registrá-lo, eu vou usar uma glosa provisoriamente para identificar esse sinal, dar um nome a ele. E eu preciso lembrar sempre disso, porque toda vez que essa palavra aparecer, eu vou ter que identificar esse sinal. Isso é um problema. Vou mostrar aqui um outro exemplo. Vocês estão vendo ali aquela frase que está no slide? Esse sinal aqui que eu acabei de demonstrar.
Então, numa publicação, diz assim, olha, esse sinal normalmente se identifica, né? Silêncio, ele é marcado com em caixa alta, ele é produzido dessa forma, né? Identificado na região da boca. Então, quando você vê o sinal, você faz a identificação direta. Ah, esse sinal é silêncio. Mas será que eu não estou perdendo informação semântica do sinal quando eu faço essa associação direta? Sim, eu entendo que para os estudos da tradução, da interpretação, os profissionais da área precisam estabelecer para esse trabalho, mas nós, linguistas, temos que diferenciar esse trabalho. Eu estou descrevendo a língua, eu preciso olhar para a língua de sinais, e buscar e perceber as riquezas que os sinais, né, trazem de sentidos, significados. É diferente quando eu uso esse sinal em contextos distintos para dizer, por favor, silêncio, o bebê está dormindo. Eu disse, olha, por favor, não diga nada o que eu acabei de dizer, é um segredo. Eu usei o mesmo sinal nesses dois contextos, mas eles têm significados diferentes, então eu não posso estabelecer essa relação. Então, o sinal que eu acabo de fazer, ele pode apresentar diversos significados, não só de silêncio. Então, nós precisamos, enquanto linguistas, diferenciar, né, desassociar o sinal da palavra. A quarta pergunta de pesquisa traz uma questão simples, né, que nós surdos, há uma interação, pensando em sinais específicos, a gente escolheu um sinal, que é esse, que vocês estão vendo. Eu pedi agora para os intérpretes não traduzirem esses sinais que são dados, não traduzirem para a língua portuguesa, nem para os sinais internacionais, é preciso a gente analisar o dado. Então, o sinal na língua. Nossa análise é em libras. Então, vamos pensar nesse sinal aqui. Ele está ali também na figura, no slide. Nós vamos refletir e pensar, esse sinal pode significar tais coisas. E aí podemos comparar alguns exemplos de usos do sinal dentro de frases, né? Vamos gravar ali cada um desses usos, vamos registrá-los através de imagem, vídeo, um registro visual daquele sinal. E vamos ver as frases, comparar ali, criar ali, buscar uma metodologia para esse registro. A quinta pergunta trata sobre o significado desses sinais, em seus próprios termos. Que caminho nós podemos, né, traçar nesse processo? Né? Numa visão estruturalista, eu vou trazer aqui também um exemplo. Como é que a gente poderia fazer essa descrição? Como é que eu vou descobrir o significado desse sinal? Eu olho para os eixos sintagmáticos e paradigmáticos de expressão de uma língua. O eixo das combinações e o eixo da seleção das substituições. Então, quando eu vejo uma determinada frase produzida em sinais, cada um daqueles elementos podem ser substituídos por outros. Podem ser que tenham o mesmo valor e que tenham proximidades. E aí nós vemos que, por exemplo, para esse sinal que eu falei, nós vemos três possibilidades. Claro, é uma primeira investigação, ela é inicial, e nós conseguimos aí perceber algumas redes sinonímicas em alguns momentos, redes hiponímicas, em que o significado geral ele está dentro de algumas categorias, e redes polissêmicas, em que um sinal tem significados diferentes. Então, existem três possibilidades. No primeiro, nós temos, eu vou mostrar esse exemplo, mas existem vários outros, né? Vou mostrar aqui esse primeiro contexto. Então, essa palestra longa, o segundo contexto. Levar uma... Quebrei o braço.
Terceiro contexto é levar uma mesa pesada. Quarto contexto, ir ao banheiro. Contexto 5, uma pessoa de cabelo pintado de verde. Então, o uso desse sinal em cada um desses contextos é a nossa análise, né? A nossa análise, por exemplo, em relação ao sinal no contexto 1, que é o contexto da palestra. Então, há ali, para mim, um incômodo sobre o uso desse sinal, a demora nessa produção, a demora do evento, da palestra. Então, o corpo, ele exige diferente quando eu penso assim, é uma necessidade fisiológica, sede, ir ao banheiro, fome. Como também, ao carregar uma mesa, existe um outro tipo de significado atrelado ao esforço físico. Ou então, quando eu digo que o braço foi quebrado, então tem a ver com suportar uma dor. Nós vemos ali uma possibilidades semânticas que estão dentro de uma rede polissêmica. Então, esse mesmo sinal pode ser atribuído a vários significados, dependendo do contexto. Eu vou mostrar agora uma outra frase, aquela primeira do contexto 1, sobre o uso desse sinal, sobre uma palestra longa, de longa duração. Que outras possibilidades eu poderia substituir esse sinal? A gente começou a refletir sobre isso. A gente encontrou 4 soluções, 4 possibilidades, que serão ali sinônimos. Esse sinal seria uma possibilidade, a primeira, uma palestra muito longa, faço o segundo sinal, da mesma forma, o mesmo contexto, uma palestra muito longa, com esse outro sinal, e o quarto e último, esse sinal. Isso foi a partir dessa reflexão no grupo, que produções poderiam surgir que substituíssem o sinal anterior. Nós percebemos ali que há uma rede sinonímica que relaciona esses sinais. Ok, falamos das redes polissêmicas, redes sinonímicas, e agora vamos falar das redes hiponímicas. Então, vamos pensar nesse outro sinal em libras. Ele é um sinal que indica algo mais generalista. Então, que sentidos nós podemos encontrar? Que seriam específicos. Então, algo que teria a ver com a questão de suportar algo, né? Um limite de aguentar algo. Também com sofrimento, com incômodo gradativo, né, com o exercício de controle interno. Todos eles é possível utilizar esse sinal, né, em todos esses sentidos. Então, nós percebemos ali que um sinal, ele traz ali uma rede hiponímica. Há ali uma gradação, uma intensidade, níveis de intensidade no uso desse sinal. Então, quando se usa naquele contexto de uma palestra muito longa, é possível entender que o uso para aquele contexto ele tem a ver com um nível de gradação menor do que num outro, que implica uma intensidade maior, quando ele está ali no máximo
Então, existem essas intensidades que são ali ajustadas nos marcadores não manuais, as expressões, elas indicam em que nível se encontra, e aí elas estão presentes, né, dentro daquele contexto. Nós podemos ali concluir algumas questões sobre essas redes e como nós conseguimos atribuir àquele sinal um significado, a esse sinal aqui que eu acabei de falar. Nós temos que lembrar que o sinal ele tem um conceito. Vocês podem ver pelo slide. E numa pesquisa, a gente pode pensar em algumas formas, estratégias para representar esse sinal, para registrar ele através de imagens, não só olhar para a língua, de fato, olhar, analisar a partir da língua de sinais. Então, esse sinal, o que ele significa? É quando uma pessoa tem algum incômodo, que pode ser físico, psicológico, mental, que precisa de uma resolução para aquele incômodo. E aí isso significa, entendi, esse sinal significa tal coisa. E, de fato, nós encontramos o sentido, o significado do sinal. O uso de glosas, uma investigação, durante uma pesquisa, não é a única forma, né, de você traçar essa pesquisa, realizar a pesquisa. Eu posso pensar em outras coisas. Posso usar links, né, relacionando o sinal e vídeos que trazem o conceito, trazer contextos. Não preciso continuar usando glosas. Isso se tornou um grande hábito e a gente precisa pensar de outras formas, como a gente pode realizar essa mesma pesquisa. É desviar um pouco o pensamento, né? A nossa investigação ela se torna muito enviesada por usar a língua portuguesa em muitos momentos. Então, quando você pergunta à pessoa o que significa isso, a pessoa vai me dizer ao mesmo tempo uma resposta em outra língua, língua portuguesa. E todos os significados que são atribuídos a esse sinal dentro das redes polissêmicas, as redes sinonímicas e todas as possibilidades que o sinal apresenta, você acaba aqui perdendo. As glosas não significam que devem deixar de ser usadas. Sim, em alguns momentos e contextos é importante ser usadas, né? Se você vai usar um sistema como o ELAN para a transcrição desses dados, ainda ele não permite que você crie outras formas de registro, você precisa usar. É importante usar ainda, né? Para você, se você precisa, por exemplo, encontrar a frequência de um sinal para identificar algo em relação a tempo, saber se você quer fazer uma identificação e uma diferenciação. Esse sinal é identificado por essa palavra, esse outro sinal é identificado por outra palavra, mas eu não posso deixar de lembrar que glosa não é significado. E nós, da comunidade de pesquisadores, né, a comunidade surda, de um modo geral, nós temos que lembrar que a comunidade surda busca sempre se desprender, né, sair dessa dependência das línguas orais, da língua portuguesa, no nosso caso, dessa relação sinal-palavra, pensar que há outras possibilidades, que há um mito grande social em relação às línguas de sinais, que vê essa dependência, e mostrar as línguas diferentes. São línguas independentes. E aí, se a gente, na forma como nós produzimos pesquisa, a gente reproduz essas questões ainda, quando eu uso glosas, porque as pessoas vão continuar pensando, aprendendo de um modo que é tradicional, que ainda permite isso. Então, se eu não sei língua de sinais e eu quero pesquisar sobre ela e vou usar glosas, ela pode me induzir a outra coisa, confundir algum significado. Então, não é só questão de uma independência, mas também metodológica, né? Ela é importante para a gente entender isso. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando a minha apresentação, a equipe de colegas que estamos aqui discutindo sobre isso, a comissão organizadora do evento, as equipes de intérpretes.
Nossa equipe produziu, eu, João Paulo, Juliana, Graciete, Jaqueline. É isso. Concluo assim minha apresentação.